Amados, nessa manhã gostaria de meditar com vocês sobre como a igreja pode viver com propósito, esperança e fidelidade em um mundo que muitas vezes se parece com um exílio. E para a gente meditar nesta palavra, eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Jeremias, capítulo 29, nós vamos ler a partir do verso 4. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 4. A carta de Jeremias, ela diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo os vossos desejos. Porque falsamente profetizam eles em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tomando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, e passareis a orar a mim, e eu os ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tomarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Queridos, 24 de fevereiro de 2022, talvez você não se lembre o que você estava fazendo neste dia, mas essa data marcou o início da invasão russa ao território ucraniano. Do lado ucraniano, famílias inteiras começaram a deixar o país e a serem exilados em outras nações. Em um desses dias, à noite, durante a invasão russa, as cidades ucranianas, elas estavam todas no escuro. Mas nas redondezas de Kiev havia uma única casa acesa. Nesta casa habitava uma família de missionários do Palavra da Vida. Essa família recebe uma ligação das autoridades avisando que o último trem da cidade iria sair em 1 hora e eles deveriam deixar a sua casa imediatamente. Em seu testemunho, esse missionário ucraniano disse que suas pernas nunca tremeram tanto. Ficou paralisado, sem ação. Ele, em pouco tempo, teve só tempo de pegar uma mochila, algumas coisas que cabiam nela, pegou sua família e se mandou para fugir do país. Esta é só uma história de milhares de famílias que tiveram seus rumos alterados por causa de guerras, caos e desordem. Assim, muitas famílias vivem no Oriente Médio. Em Israel, por exemplo, quando nós vimos a invasão do grupo Hamas, muitas gentes no sul do nosso país também, por causa de desastres naturais, tiveram que abandonar tudo o que tinha e para reconstruir suas vidas. Você já pensou em passar por algum momento assim? Ser forçado a deixar a sua casa e tudo o que você conhece para viver em um país estrangeiro?
A língua, a cultura e até a religião são diferentes. O desespero da saudade de casa passam a ser avassaladoras. Essa situação pode parecer muito distante da nossa realidade aqui. Apesar de não vivermos em um país que seja um exemplo de segurança, mas nós não temos guerras. Nós podemos voltar para as nossas casas. Mas quantas vezes a vida nos coloca em situações que parecem ser tão caóticas quanto? Por exemplo, quando perdemos o emprego, recebemos um diagnóstico inesperado, enfrentamos crises familiares, luto, ou até quando somos obrigados a abandonar planos e sonhos por causas que fogem do nosso controle. Somos lançados para uma espécie de exílio pessoal, onde tudo o que conhecemos e em quem confiamos é abalado. O desespero e a sensação de desamparo podem ser tão profundos que nós perguntamos: aonde está Deus em meio ao caos? Essa é a experiência do povo de Israel no tempo de Jeremias. O povo foi levado cativo à Babilônia, longe de sua terra natal, vivendo em circunstâncias adversas e sob opressão. Foram forçados a deixar a sua terra, seus lares, e viver em um lugar estranho, sob o jugo de uma nação que não compartilhava de suas crenças e de seu modo de vida. O povo de Israel encontra-se desanimado, sem esperança, desorientado. O caos os leva a enfrentar uma crise de identidade, de propósito, agravada pela influência de falsos profetas que oferecem promessas enganosas. A comunidade está em risco de perder a sua fé, a sua identidade, o seu propósito, enquanto permanece em um ambiente hostil e estrangeiro. É em meio ao caos que Deus, através do profeta Jeremias, envia uma mensagem ao seu povo. Uma mensagem de esperança, orientação prática e teológica para um povo em sofrimento. Esta carta nos conduz a refletir como nós devemos responder e agir em meio a situações difíceis e desafiadoras da nossa caminhada, seja na nossa vida particular ou comunitária, como povo de Deus em missão que vive exilado nesta terra de caos e desordem. Portanto, o primeiro ponto que quero destacar aqui é que, independente daquilo que nós estamos passando, da nossa dor, do caos à nossa volta e das crises que nos assolam, o primeiro ponto que quero destacar aqui é: Deus está acima do caos e da desordem deste mundo. A carta de Jeremias aos exilados começa de uma forma muito interessante. Se você analisar o início do capítulo 29, você vai perceber que parece haver uma espécie de contradição. Veja, o versículo 1 diz: são estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também dos sacerdotes, aos profetas e ao povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Agora note que o verso 1 começa dizendo que o rei da Babilônia foi quem deportou o povo de Jerusalém. A carta, no verso 4, já começa da seguinte maneira: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Veja, o verso 1 diz que Nabucodonosor foi quem deportou. No verso 4, a carta expressa as palavras do Senhor dizendo: eu deportei. A aparente contradição, dentro da perspectiva teológica, reconhece tanto a ação humana quanto a soberania divina. No verso 1 nós temos a ação humana. A deportação é atribuída a Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Historicamente, foi ele de fato quem invadiu
e levou o povo para o exílio. Esse é um fato histórico. Um poderoso governante executou uma ação militar e política. Já no verso 4 nós temos a soberania divina. Deus assume a responsabilidade pela deportação, dizendo que ele mesmo foi quem deportou. Esse é um ponto de vista teológico, onde o evento histórico é interpretado como parte do plano soberano de Deus. Embora Nabucodonosor tenha sido o agente humano, foi Deus quem permitiu, ordenou e decretou que isso acontecesse. Nabucodonosor é visto apenas como um instrumento nas mãos de Deus para cumprir os seus propósitos. Ao afirmar que ele próprio deportou o povo, Deus está reafirmando sua autoridade e controle sobre todas as nações e acontecimentos. Israel não está sob o controle absoluto de Nabucodonosor, mas sim do próprio Deus. Essa contradição afirma a soberania de Deus sobre a história humana, como guerras e deportações. Na visão bíblica, esses fatos são permitidos ou ordenados por Deus para o cumprimento de seus propósitos. Para o povo de Israel, esta compreensão de que Deus está por trás do seu exílio, não para destruí-los, mas para corrigi-los, estava presente e operando em favor de seu povo. Portanto, enquanto Nabucodonosor agiu com autoridade humana, o Deus soberano utilizou essa situação para cumprir os seus propósitos redentores. Essa dualidade que nós vemos aqui é uma característica central da teologia bíblica, onde os eventos históricos são vistos sob a lente da providência de Deus. Ao iniciar a carta dizendo, eu deportei, o Senhor nos convida a retirar os nossos olhos do caos e olhar para Ele. Independentemente da circunstância em que nos encontramos, Deus está no controle. Ele é soberano e mesmo as situações mais difíceis que parecem fora do nosso alcance, elas não estão fora do alcance de Deus. Ele sabe exatamente o que estamos passando. Essa confiança na soberania divina nos conduz a não ceder ao desespero, mas buscar a Deus nos tempos de provação. Em meio ao caos, somos chamados a manter a nossa fé firme. Portanto, se você pergunta, onde está Deus em meio ao caos? A resposta de Deus é, Ele está onde sempre esteve, sentado no trono, no controle da história. Sendo assim, retire os seus olhos do caos e olhe para o Senhor. Nas histórias dramáticas da sua vida, suba o seu olhar. Se você enxergar apenas Nabucodonosor, o caos, a dor, a dificuldade, as pessoas que te feriram, as suas feridas, você será consumido pela amargura e desespero. Se você não subir o seu olhar, você não encontrará descanso. Este é o tempo de Deus para tratar conosco. Deus é soberano e governa sobre todas as coisas. Em tempos difíceis, renove sua fé no Deus verdadeiro, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. O segundo ponto é, viva com propósito onde você está. Viva o ordinário. Volte à rotina. Nos versos 5 e 6, Deus dá ao povo de Israel instruções aparentemente simples e ordinárias. Veja, ele diz, edificai casas, habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas, gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos e não vos diminuais. A situação do povo de Israel era de desespero e profundo sofrimento. Eles tinham perdido tudo, a terra prometida, o templo e até mesmo a segurança da sua identidade nacional.
A destruição de Jerusalém e do templo significou uma crise de identidade para o povo de Israel, que via esses elementos centrais para a sua relação com Deus. Ou seja, essa situação afeta a sobrevivência espiritual, comunitária e cultural do povo. O exílio poderia levá-los ao conformismo de uma nova cultura e perderem suas tradições, sua fé e sua identidade. Ao instruí-los a realizar tarefas comuns da vida, Deus ensinava que mesmo em tempos difíceis, eles precisavam manter a sua identidade, sua fé, fortalecendo suas famílias, seu povo e demonstrando a sua confiança em Deus, que não dependia da condição, da terra ou do templo. Deus os chamou para abraçar o cotidiano, a rotina simples da vida, construir, plantar, casar, multiplicar, ou seja, eles não deveriam viver como se estivessem em um mundo paralelo. Agora, a Babilônia é o mundo em que eles estão vivendo, até serem chamados de volta para a sua terra. Da mesma forma, nós também podemos nos encontrar em situações ou lugares que não planejamos e não desejamos. Às vezes somos colocados em contextos difíceis, mas Deus nos chama a viver com propósito onde estamos. Isso significa investir em nossos relacionamentos, ser produtivos em nosso trabalho, viver em comunidade. Podemos encontrar propósito na vida cotidiana, refletindo a presença de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Viver o ordinário é uma poderosa forma de Deus para testemunhar a sua graça em meio a um mundo caótico e sem esperança. Viver as coisas simples da vida nos faz enxergar o cuidado de Deus conosco e não perdermos a perspectiva da missão. O teólogo Jerry Bridges, e escritor, ele diz que precisamos enxergar nossas situações através do amor de Deus, em lugar de enxergar o amor de Deus pelo filtro das circunstâncias, como somos propensos a fazer. Queridos, no início deste ano, eu trabalhei por 22 anos em uma grande multinacional. E tinha um bom cargo, bom salário, uma boa carreira, estava feliz, mas de repente a empresa muda sua estratégia, uma série de demissões aconteceram desde o ano passado e no início desse ano acabou chegando a minha vez. O choque para mim foi imenso. Eu perdi o meu chão, desespero tomou conta de mim. Para aqueles que já ficaram desempregados, talvez possam sentir o que eu estou falando, mas foi a primeira vez que eu tive essa experiência de desemprego. Eu entrei lá com 18 anos, saí com 40. E eu olhava para o lado, para minha casa, para minha família, para as contas que estavam chegando, e eu gritava, falei assim, Senhor, o que eu vou fazer daqui para frente? Sabendo da minha situação, um pastor amigo, vizinho meu, de rua, me convidou para tomar um café, e nós conversamos sobre a experiência que eu estava passando, e me fez refletir sobre aquilo que eu precisava fazer. Ele simplesmente fez uma pergunta, tá bom, esse emprego você não tem mais, o que você precisa fazer então, daqui para frente? Bum! Parei, de fato, preciso olhar para frente. E dali percebi que precisava tomar algumas atitudes, criar hábitos, cuidar de mim, da minha família, continuar buscando a Deus diariamente, vivendo um dia de cada vez. Reformulei meu currículo, entrei lá no LinkedIn, reestruturei a minha página, comecei a procurar um dia de cada vez. Essa foi minha vida por 6 meses. E nesses 6 meses experimentei o cuidado de Deus através de pessoas e circunstâncias que ao longo desse período Ele foi colocando à minha frente. Ao final desse período, agora em julho, uma porta acabou se abrindo para mim em outra multinacional. E hoje,
Eu tenho ajudado pessoas que estão passando pela mesma experiência que eu passei, e muitos deles ex-companheiros de trabalho que saíram da empresa junto comigo e que ainda não conseguiram realocação, mas pude conversar com eles, ajudá-los através da minha experiência. Amados, isso me ensinou uma coisa, que nós precisamos aprender a confiar no cronograma de Deus e a viver a vida intencional. A confiança no Senhor nos permite enxergar além das circunstâncias e perceber seu cuidado e o propósito que Ele tem para nós. Se eu soubesse o que eu estaria vivendo agora, talvez eu não ficaria tão nervoso enquanto eu tivesse perdido o meu emprego. Deus nos chama a ser fiéis nas pequenas coisas. O ordinário é o terreno onde Deus molda nosso caráter, e ao sermos fiéis nas tarefas diárias, estamos obedecendo e glorificando ao Senhor. As instruções de Deus no exílio incluíam a importância de formar famílias fortes. Aliás, igrejas fortes são feitas por famílias fortes. País forte é feito por famílias fortes. É investir em relacionamentos. Os relacionamentos são uma parte essencial do propósito de Deus para as nossas vidas. Devemos buscar amar e cuidar das nossas famílias, dos nossos amigos e da comunidade à nossa volta, entendendo que Deus age através das nossas conexões diárias uns com os outros. Como os israelitas corriam risco de perder a sua identidade em meio à cultura babilônica, nós também podemos perder de vista quem nós somos em Cristo quando enfrentamos desafios e estamos imersos à cultura deste mundo. Ao viver com propósito no ordinário, nós também estamos protegendo nossa identidade como filhos de Deus, fortalecendo nossa relação e confiança nele, e isso também nos ajuda a viver a fé em tempos difíceis e caminharmos nos padrões e valores do reino de Deus. Ao perseverarmos nas responsabilidades cotidianas da vida, demonstramos esperança e fé de que o Senhor está orquestrando tudo para o nosso bem. Portanto, em tempos difíceis, cuide com dedicação de cada uma das suas rotinas da vida. Se a casa está bagunçada, glorifica a Deus que você tem uma casa para arrumar. Se você tem que acordar cedo para o trabalho, glorifique a Deus que você está acordando 4, 5 horas da manhã. Irmãos, antigamente eu trabalhava home office, eu acordava 8h30. Hoje eu estou acordando 5h30 da manhã. Glória a Deus por isso. E eu saio feliz porque eu posso acordar 5h30 da manhã e tenho um trabalho. Cuide das suas rotinas, vá ao trabalho, invista no que é importante, cuide, construa sua família, semeie o que é bom, remova da sua vida tudo aquilo que te afasta de Deus, seja diligente com as suas responsabilidades profissionais, familiares e ministeriais. Deixe de lado a murmuração e comece a declarar as bênçãos de Deus na sua vida, no seu trabalho, nos seus afazeres. Pare de olhar para trás e questionar o passado. Volte às suas rotinas. Faça isso com alegria, pois Deus derrama bênçãos extraordinárias no ordinário da vida. O terceiro ponto é: busque o bem da cidade. Busque o bem do lugar aonde Deus te colocou. Versículo 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vos terei paz. Uma outra versão diz: trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês dependem da prosperidade dela. Deus chama os exilados a servir o bem comum da cidade, a amar a cidade, sem, no entanto, adotar os costumes padrões da cidade. O chamado é para viver com alegria, amando e servindo pessoas.
Deus exorta o povo a habitar na cidade, crescer na cidade, buscar a paz e a prosperidade da cidade e orar pela cidade. Esse é um chamado para influenciar a cultura em questão, sem perder sua identidade como povo de Deus. O exílio representa uma ruptura com a sua terra, família e cultura, mas não com a missão de Deus. A Bíblia nos lembra que não somos deste mundo, somos peregrinos andando nesta terra, nós somos cidadãos do céu. A igreja de Cristo, ela está espalhada por várias nações e, de certa forma, todos nós estamos no exílio. Estamos em uma cultura que frequentemente se opõe aos valores do reino. E você não precisa de muito esforço para perceber isso. Basta um clique, botar a senha do seu celular que você já vai ver. Hoje, o mundo é para todos nós o que a Babilônia foi para Israel. Encontraremos paz e prosperidade à medida que buscamos paz e prosperidade da cidade, não apenas a nossa. Deus nos chama para servir onde nós estamos. Sabe o trabalho onde você está, onde você vai acordar amanhã e vai lá? Deus te colocou ali para ser bênção. Deus te colocou ali para fazer o bem. A prosperidade do seu patrão e do seu chefe será a sua prosperidade. Deus nos chama a servir onde estamos. Jeremias diz: empenhe-se pela prosperidade da cidade e ore em favor dela. Para aqueles que conheceram e conhecem o teólogo Tim Keller, ele resume da seguinte forma: enquanto estiverem na Babilônia, não devemos apenas aumentar a tribo em um gueto dentro da cidade, mas usar os recursos para um bem comum. E ele completa: querer bem e servir a cidade não apenas revela amor e compaixão. Agir assim também fortalece as mãos do povo de Deus, que leva a mensagem do Evangelho ao mundo. Servir a cidade não revela a compaixão sobre ela, mas também fortalece o testemunho do Evangelho. A Babilônia, descrito na Bíblia, tem muitos paralelos com o mundo atual. Uma sociedade centrada no eu, no egoísmo, no orgulho, na corrupção, na luxúria, na violência. E mesmo assim, Deus não nos manda fugir da cidade. Aliás, o próprio Jesus orou assim: não peço que tires do mundo. Os discípulos de Jesus são chamados a serem os melhores cidadãos residentes, promovendo a paz e prosperidade, enquanto proclamam o Evangelho. Muitos judeus exilados, ao trabalharem pela Babilônia, prosperaram, alcançaram posições de destaque dentro da sociedade babilônica. O próprio profeta Daniel é o principal exemplo disso. Ao buscar a paz da cidade, também desfrutaremos dessa paz. Engajados no bem dessa cidade, renovamos a esperança de que um dia o Senhor reinará sobre todas as nações, resolvendo as tensões que hoje enfrentamos. Então, como podemos engajar e buscar a prosperidade da cidade? Primeiro, oração. Comprometa-se a orar pela cidade, pelos seus moradores, pelos trabalhadores dessa cidade, pelos empresários dessa cidade, pela segurança dessa cidade, pelas escolas dessa cidade, pelos governantes dessa cidade, prefeitos e vereadores. Nós vamos ter eleições agora. Precisamos orar para que Deus coloque alguém lá que faça justiça nessa cidade, que governe para o bem dessa cidade. É um compromisso nosso orar por isso. Segundo, envolvimento. Participe das demandas sociais e culturais da cidade, ajudando a solucionar problemas e acolher as necessidades das pessoas. Eu sempre digo que a igreja, ela vai onde nenhum Estado consegue ir. Abençoe a cidade, trabalhe pelo bem da cidade, use os seus talentos e dons a serviço dela, pois se ela prosperar, você também será beneficiado. Seja uma bênção aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos. Tenha uma vida missional, ou seja,
Suas ações não devem beneficiar apenas você, mas toda a comunidade. Somos chamados para ser sal e luz, trabalhando pelo bem comum e refletindo Cristo em todas as esferas da vida. John Yoder, ele afirma que a comunidade cristã é a estrutura social primária por meio da qual o evangelho opera para mudar outras estruturas. A mudança do país não vai vir por meio de governantes. A mudança de um país vem pelo testemunho que a igreja dá em meio à sociedade. Se o Brasil vive o caos que nós estamos vivendo há muitos anos, muito é por conta do mau testemunho da igreja, que não tem influenciado a sociedade. Em tempos difíceis, busque a paz e a prosperidade. Trabalhe por ela. Abençoe os que estão ao seu redor. Quarto ponto é, não seja enganado. Procure discernir a voz de Deus. Verso 8, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente eles vos profetizam em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. O texto aqui adverte contra falsos profetas que estavam entre o povo no exílio. Esses profetas afirmavam falsamente que o cativeiro ia terminar em breve, oferecendo falsas esperanças. Dizia para o povo, olha, não se preocupem, em 2 anos nós vamos voltar para Jerusalém. Esses profetas anunciavam um retorno rápido, gerando um falso otimismo, levando muitos ao engano, criando uma atmosfera de ilusão e afastamento da verdadeira mensagem de Deus. A mensagem de Jeremias era contrária a essa, alertando que essas palavras enganosas eram uma forma de rebelião contra Deus e que as coisas só piorariam se o povo continuasse a dar ouvido a essas mentiras. Esses profetas, eles não falavam em nome de Deus. Jeremias alerta ao povo de que a única esperança verdadeira vinha da palavra autêntica de Deus, mesmo que ela fosse mais difíceis. Deus os chama a confiar na sua palavra e não deixar-nos enganar por falsas esperanças que trazem destruição e engano. Hoje somos cercados por vozes que prometem soluções rápidas, bênção sem arrependimento, prosperidade sem santificação. Tudo a um clique instantâneo. Muitos falsos profetas começam a surgir prometendo caminhos fáceis, confortáveis e imediatos que desviam da verdade bíblica. É teologia da prosperidade, é teologia do coach, líderes que distorcem as escrituras para fazer uma adequação social e cultural, pastores negando a autoridade e a suficiência das escrituras, dizendo inclusive que ela precisa ser atualizada. O perigo é real. Muitas mensagens populares hoje não entronizam Cristo como Senhor, mas alimentam desejos egoístas, centrados no ser humano e prometendo aquilo que a nossa carne quer ouvir. Cuidado, irmãos, para não cair nessas armadilhas, que apenas oferecem um alívio momentâneo, mas que nos afastam da centralidade do Evangelho. É necessário que a igreja tenha um discernimento espiritual para permanecer firme na esperança do Evangelho. Este discernimento vem da comunhão com Deus e da prática constante da leitura bíblica. É pelas Escrituras que nós ouvimos a voz de Deus e tapamos os ruídos de tantas vozes que competem pela nossa atenção. Não seja enganado pela falsa religião e por sua pregação mentirosa. Cuidado com os falsos profetas. Examine as mensagens e os fatos sob a lente das Escrituras Sagradas. Antes de abraçar uma mensagem, uma ideia, um princípio ou conselho, mesmo que pareça agradável ou atraente, vá para a palavra de Deus. Se uma mensagem ignora arrependimento, perdão,
graça, a cruz de Cristo, justificação, santificação, o senhorio de Cristo, pode ter certeza que ela não vem de Deus. Cuidado com promessas fáceis e soluções rápidas que nos desviam do caminho de Deus. O caminho da fé cristã é o caminho da cruz, que leva à verdadeira vida em Cristo. Somos chamados a perseverar e esperar nele. Nem tudo que parece bom está fundamentado na verdade bíblica. Não se deixe enganar. Precisamos estar atentos ao falso ensino. Quinto ponto é: confie no tempo de Deus. Verso 10: assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-o a trazer-vos para este lugar. Amados, essa é uma mensagem dura, mas verdadeira. O exílio duraria 70 anos. Eu estou com 40. Se eu fosse levado para o exílio, eu não voltaria para casa nunca mais. Deus, por meio de Jeremias, declara que o cativeiro duraria uma geração inteira. Isso significaria que muitos exilados não viveriam para ver o cumprimento dessa promessa. Acho que muitos de nós aqui não veríamos isso. Isso exige confiança total em Deus, independentemente das circunstâncias. Era preciso se estabelecer na Babilônia, trabalhar pelo bem dela e esperar pelo tempo determinado de Deus. Aliás, o tempo de Deus é soberano e perfeito. Embora a libertação não fosse imediata, ela estava garantida. Neste tempo, Deus submeteu Israel ao seu tratamento a fim de que o povo se voltasse para ele. O tratamento de Deus com o seu povo era preparação para um novo começo, uma reconstrução não apenas física, mas espiritual. Era preciso confiar que Deus cumpriria sua promessa no tempo certo e não de acordo com a impaciência humana. Em nossa caminhada, podemos enfrentar períodos de dificuldade e de espera. Existe oração, irmãos, que eu oro há 20 anos e continuo esperando resposta. No entanto, precisamos desenvolver paciência. Precisamos confiar em Deus e aprender a esperar na sua perfeita providência no tempo dele. Confiar no tempo de Deus nos torna maduros espiritualmente e prontos para viver as suas promessas. O tempo de Deus é o tempo que ele trata o nosso coração e nos aperfeiçoa nele. Deus está no controle. Sua fidelidade e suas promessas são seguras. E ele age no tempo certo para o nosso bem. Não queira você acelerar o tempo de Deus. Descanse nas promessas. Nosso papel é descansar na fidelidade e no plano soberano de Deus. Deixe suas expectativas em segundo plano para viver as expectativas de Deus para a sua vida. E o sexto ponto é: avive sua esperança no Senhor. Os versos 11 e 14, os versos 11 a 14, trazem verdades e promessas de esperança para todo o povo de todas as épocas, principalmente para nós hoje. Você pode estar no exílio, mas Deus não se esqueceu de você. Deus nos traz a esperança de que as tensões um dia serão resolvidas. É a esperança de que Deus não prolongará o nosso sofrimento. No meio das adversidades do exílio, esta é uma passagem de consolo e esperança. Deus envia a esperança para um povo em sofrimento e sob a sua disciplina. Deus reafirma seu compromisso de restaurá-los e abençoá-los. A promessa de Deus é de um futuro certo, de restauração e de paz. Deus está dizendo ao seu povo que
Apesar das adversidades, Ele continua no controle e tem um plano bom, planos de paz, um futuro e uma esperança. Aliás, a palavra paz e prosperidade, descrito no texto, vem do termo hebraico shalom, que traz um significado amplo e muito profundo. Tem o sentido de algo completo de saúde e bem-estar consigo, com o próximo e com Deus, independentemente das circunstâncias ao nosso redor. Significa ter vigor, ir bem, crescer em todas as dimensões. Eu tive um pastor há muitos anos, o pastor Edilson Botelho, foi meu pastor por 10 anos, e ele afirma algo interessante sobre Shalom. Shalom é o resultado da atividade de Deus na aliança, resultado da justiça. É o sinal da presença de Deus no meio de seu povo e, por consequência, estabelece a paz. Quais promessas encontramos aqui? Em tempos difíceis, confie no plano soberano de Deus. Verso 11: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Deus tem pensamentos de paz para nós, mesmo quando nós não conseguimos ver saída. O fim que desejais, descrito no texto, não é somente uma restauração física de Jerusalém, mas uma renovação espiritual de seu povo. Em momentos de desânimo e dor, é muito fácil a gente perder a esperança e se esquecer das promessas de Deus. Contudo, somos lembrados que em Cristo temos um futuro de paz e restauração. O próprio Jesus disse em João 14: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por meio de Cristo, a paz veio ao mundo, e Ele é que estabelece a paz ao seu povo. O fim que desejais, mencionado, é em última análise, o fim que encontramos em Cristo, a redenção e a reconciliação com Deus. Em Cristo recebemos a promessa de uma nova vida e um futuro de esperança, não apenas em termos terrenos, mas eternos. Ele é a nossa esperança viva. Através da sua obra redentora na cruz, Ele nos garante um futuro glorioso com Ele. Segundo, em tempos difíceis, busque a Deus. Em tempos difíceis, eleve a sua voz ao Senhor. Verso 12: então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus promete ser achado por aqueles que o buscam. Ele está sempre acessível e pronto para ouvir o nosso clamor. A oração é um meio para o qual nós nos aproximamos de Deus, invocando o seu nome e reconhecendo a nossa dependência nele. Ele deseja se relacionar conosco. Deus promete ser encontrado quando buscamos de todo o coração. Nossa busca por Ele não é em vão. O que é buscar de todo o coração? Buscar a Deus de todo o coração é uma total entrega e dedicação em nossa relação com o Senhor. Implica uma entrega completa e genuína da nossa vida, desejos e vontades. Envolve um desejo ardente de conhecê-lo mais profundamente. Isso se dá por meio da oração, da meditação da sua palavra, de uma vida que busca a sua presença constantemente, envolvendo tanto devoção diária, quanto uma atitude de dependência e confiança em Deus em todos os aspectos da vida. Quando buscamos a Deus de todo o coração, deixamos de lado as nossas prioridades e colocamos a vontade dele como o principal foco da nossa vida.
Envolve rendição diária, onde abrimos mão dos nossos planos e ambições para que os planos de Deus prevaleçam. Buscar a Deus de todo o coração significa incluir Deus em todas as áreas da nossa vida, nas decisões, nos relacionamentos, no trabalho, na família, no nosso ministério. Ele não deseja apenas parte de nós, mas toda a nossa vida. A oração nos guia em direção às promessas de Deus, buscando comunhão íntima com Ele, alinhando nossos corações à sua vontade e experimentando a restauração que nos é oferecida em Cristo. Em Cristo, temos o caminho aberto para nos aproximarmos de Deus de forma plena. Jesus mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Através de Cristo, temos acesso direto ao Pai. Podemos buscá-lo de todo o coração, sabendo que seremos ouvidos e atendidos. Cristo é o nosso mediador nesta busca, que intercede por nós diante do Pai. Buscar a Deus de todo o coração é possível através da transformação que o Espírito Santo, por meio de Cristo, opera em nós. O próprio coração humano só é plenamente renovado pela graça e obra de Cristo, que nos capacita a amá-lo e a buscá-lo de forma plena. A restauração que Deus promete em Jeremias é, na realidade, uma imagem da restauração espiritual em Cristo, naquilo que Ele realiza em nós, ao nos dar novos corações, tornando-nos novas criaturas. Essa promessa gera esperança e confiança. Achar a Deus é experimentar seu cuidado, direção, paz, redenção, salvação e vida eterna nos momentos mais difíceis do nosso exílio. Buscar e achar a Deus de todo o coração é um convite para uma relação profunda e transformadora com o Criador, onde Ele é achado e nós somos renovados pela sua presença. Avive a sua esperança no Senhor. Ele está pronto a nos ouvir quando buscamos de todo o coração. E por fim, descanse nas promessas. Verso 14: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus promete que Ele será achado e fará mudar a sorte de seu povo. Deus trará de volta o povo do exílio, congregando-os de todas as nações para a qual haviam sido dispersos. Deus um dia reunirá a igreja, onde toda língua confessará o seu nome. Mudar a sorte significa um recomeço, uma restauração do relacionamento com Deus e a volta para a terra prometida. Quando passamos por desertos e períodos de exílio, podemos confiar na restauração de Deus no tempo certo. Assim como Deus prometeu restaurar o povo de Israel, Ele nos oferece esperança e restauração para as nossas vidas por meio de Cristo. Seja em períodos de sofrimento, nas situações mais difíceis, de incerteza, no meio dos seus pecados ou espera, podemos confiar que Deus tem o poder de mudar a nossa sorte e trazer renovação, seja em questões pessoais, familiares ou espirituais. Deus tem o poder de transformar as nossas circunstâncias, tanto no presente quanto de forma definitiva em Cristo Jesus. Deus promete reverter a situação de desolação e cativeiro, trazendo o povo de volta à terra e renovando o seu relacionamento com eles. Esta é uma poderosa lembrança de que Deus
e está trabalhando para trazer cura, redenção e uma nova esperança para a sua vida. No sentido mais amplo, essa mudança de sorte aponta para uma restauração final em Cristo, com a vinda de seu reino e a nova criação, onde não haverá mais sofrimento, dor ou exílio. Avive a sua esperança nas promessas de Deus. Como podemos viver com propósito, esperança e fidelidade em um mundo que muitas vezes se parece um exílio? Somos lembrados de que a esperança que Deus ofereceu ao povo exilado na Babilônia aponta para algo muito maior: Jesus. A promessa de restauração não se limita a um retorno físico à terra de Israel, mas ao cumprimento de um plano de redenção que se manifesta plenamente em Cristo. Ele é a verdadeira resposta às nossas orações e a garantia de que Deus tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Assim, como os exilados foram chamados a confiar no tempo de Deus, nós também somos chamados a esperar em Cristo, que um dia irá restaurar não apenas uma nação, mas toda a criação. Ele enfrentou o exílio máximo, a separação de Deus na cruz, para que pudéssemos ser reconciliados e trazidos de volta ao Pai. Jesus é o cumprimento de todas as promessas, a virada exponencial que aguardamos. Ele é a vida que triunfa sobre a morte, a esperança que nunca falha. Portanto, enquanto aguardamos o retorno de Cristo, lembremos que cada dia é uma oportunidade de buscar ao Senhor de todo o coração, orar com confiança e viver com a certeza de que Ele nos ouvirá e nos trará a sua presença eterna. Amados irmãos, no exílio e no caos desse mundo, no exílio pessoal em que você vive, nas situações mais adversas da sua vida, nos dramas da sua caminhada, descanse na soberania de Deus. Eleve o seu olhar ao Senhor. Enfrente a vida cotidiana com bom ânimo. Viva a rotina. Busque o bem da cidade, do local onde Deus te colocou, sendo um reflexo do testemunho de Cristo. Cuidado com os falsos mestres. Busque discernimento e instrução na palavra de Deus. Volte o seu coração para as Escrituras. Confie no tempo e no tratamento de Deus. E avive sua esperança no Senhor e na sua salvação. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, te agradecemos por tua palavra viva e transformadora, que nos lembra do teu plano soberano e da tua bondade em todas as circunstâncias. Nós nos entregamos à tua vontade, Pai, crendo que o teu tempo é perfeito e que os teus pensamentos sobre nós são pensamentos de paz. Ajuda-nos a manter os nossos olhos fixos em Cristo, a promessa viva da nossa restauração e a certeza da nossa salvação. Que em meio às lutas e às dificuldades, possamos lembrar que Jesus já venceu o maior dos exílios, morrendo em nosso lugar, e nos trouxe de volta para Ti. Ensina-nos, Senhor, a buscar-Te de todo o coração, sabendo que Tu ouves as nossas súplicas. Que em cada dia possamos viver com esperança viva, aguardando com alegria a grande virada que começou em Cristo e que culminará na sua volta e na restauração de todas as coisas. Nos dá força para enfrentar as rotinas da vida, plantar e cultivar com fé e cuidar das nossas famílias e comunidades, sempre confiando nas tuas promessas.
que a Tua palavra seja a luz para o nosso caminho e que a nossa vida reflita a esperança que temos em Ti. Pai, também te peço uma bênção especial sobre esta igreja, Igreja Presbiteriana do Flamboyant. Que esta igreja seja um sinal vivo da esperança que encontramos em Cristo. Abençoe os irmãos desta igreja. Encha-os com a Tua paz. Encha-os, ó Pai, com o Teu conforto. Se há alguém aqui passando por lutas e dificuldades, Senhor, aquece esse coração com a Tua presença e com a Tua paz. Que os irmãos possam descansar nas Tuas promessas. Abençoe também, ó Pai, o conselho e a liderança desta igreja, o pastor Adalberto, que está de férias. Traga, ó Pai, de volta ao convívio dos irmãos em segurança. Que eles possam, Pai, ser conduzidos debaixo da Tua palavra, da Tua instrução, com seus corações firmes e apaixonados por Ti, dispostos a levar esta igreja a ser o que ela precisa ser, mediante a Tua palavra e na missão que o Senhor confiou a cada um destes irmãos. Nós Te louvamos e agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Queridos, obrigado pela oportunidade. Deus os abençoe, em nome de Jesus.